pela manhã e eu quero ter um pouco da tua atenção. Rapidamente eu te peço para abrir em Lucas capítulo 5, no versículo 4, 5 e 6. São 3 versículos. Lucas 5, 4, 5 e 6. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora saiam mais para o fundo e lancem as redes, que vocês irão pegar muitos peixes. Senhor, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos tentar novamente. Diga comigo, vamos tentar novamente. E desta vez as redes ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Amém? Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: jogue suas redes de novo. Olhe para o outro lado e diga: jogue suas redes de novo. Não desista. Amém? Glória a Deus. Sabe, o tema dessa mensagem é uma nova atitude. É muito importante entendermos isso. Essa é uma mensagem temática e o objetivo dela é te ajudar, através de princípios bíblicos, a romper com o loop do fracasso. Loop significa ciclo. E às vezes nós não entendemos e não percebemos que já estamos presos dentro de um ciclo de fracasso. E esse ciclo já tirou, minou, roubou a nossa força de reagir, a nossa resiliência, como diz a palavra mais na moda, a nossa antifragilidade. O loop do fracasso já nos desanimou tanto, porque passamos a noite inteira lançando as redes e já não temos mais esperança para lançar mais uma vez. Mas é justamente essa próxima vez que será o rompimento que Deus vai fazer na nossa vida. E é interessante porque isso nos leva a migrar de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Quando você quebra esse loop do fracasso, quando você sai dessa geografia da desesperança, você sai desse ciclo vicioso, como aquele povo que estava no deserto, durante 40 anos, dando voltas. Foi um ciclo que para muitos não foi rompido. Eles morreram dentro daquele ciclo. Mas dois homens resolveram não permanecer dentro do ciclo do fracasso. E eles resolveram então sair do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso. Sabe, para sair desse loop, desse ciclo, eu e você precisamos responder uma pergunta: o que fazer quando descobrimos que as atitudes que tivemos até hoje foram insuficientes para nos transportar a um novo patamar de vida que já deveríamos estar vivendo? Eu vou repetir: o que fazer quando descobrimos que as atitudes que tivemos até hoje foram insuficientes para nos transportar para um novo patamar de vida que já deveríamos estar vivendo? É aqui que entra essa temática. É aqui que entra o ensinamento de Jesus para Pedro e aqueles pescadores especialistas no que faziam, conhecedores da arte da pesca. Eles sabiam tudo sobre aquilo, até porque era a maneira, a forma de sobreviverem. E Jesus então, depois de ouvir, de entender que eles passaram, ou de ver que eles passaram a noite inteira, porque eu tenho certeza que quando Jesus encontrou aqueles homens, o semblante deles era triste. Pedro diz que eles não pescaram nada, não haveria comida para a família. Eles chegariam em casa e seus filhos, como sempre, aguardariam os cestos cheios de peixes
mas encontrariam homens dizendo: meu filho, nós não conseguimos pescar nada durante a noite. Tudo isso é uma ilustração, sabe? E tudo isso aponta para momentos na nossa vida em que somos desafiados a não desistir. Sabe, a resposta para essa pergunta, o que temos que fazer quando entendemos que as atitudes que praticamos foram insuficientes para nos levar para um lugar mais alto, o que nós temos que entender e o que nós temos que responder é ter uma nova atitude. Diante de tantos fracassos, você não está autorizado a desistir. Diante de tantos fracassos, Jesus está dizendo para você lançar a rede mais uma vez. Quantos estão entendendo isso aqui? Encaixa isso numa área da tua vida. Encaixa isso numa circunstância que precisa de renovo. Amém? Eu gosto de ler sobre superação. Eu gosto de ler exemplos de empresas que quebraram e se levantaram, de homens que faliram e se ergueram. Eu gosto de ler isso. Porque isso gera em mim, sabe, uma condição de esperança. Jesus ensinou aqueles homens a dizer sim para as possibilidades, mesmo quando elas já não existem diante dos nossos olhos. Ei, diga sim para as possibilidades, mesmo quando elas não estiverem diante dos teus olhos. Humanamente falando, eles tinham todos os motivos para desistir da pesca, afinal de contas passaram a noite inteira. Humanamente falando, talvez você tenha todos os motivos para desistir, porque você já esgotou todas as tentativas. Mas eu quero te dizer nessa manhã, à luz dessa passagem bíblica, lance a rede mais uma vez. Tenha uma nova atitude. Eu estou diante de pessoas que, por terem lançado a rede mais uma vez, estão numa condição melhor do que quando estavam diante de tantos fracassos que viviam. Quem está assim, levante a mão. Você teve situações de fracassos na sua vida, muitos fracassos, não havia mais ânimo para você lançar a rede mais uma vez, mas você disse: eu vou ter mais uma atitude, eu vou lançar mais uma vez. Quantos experimentaram o sobrenatural, o extraordinário de Deus? Eu aplaudo o Senhor por isso. Porque essa tentativa depois das suas, ela já não é uma tentativa humana, ela é divina. Jesus ensinou aqueles homens. Quando Jesus pede, isso não é tentar outra vez, é obedecer à voz do Mestre. E esse é o segredo de novos resultados, quando você obedece à voz do seu Senhor. Em Colossenses 3:23, Paulo vai nos dizer sobre como devemos ter uma nova atitude. Ele diz assim: trabalhem arduamente e com bom ânimo em tudo quanto fizeres. Façam trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens. O que Paulo está dizendo? Você vai ter uma nova atitude? Você vai lançar as redes de novo? Então escuta a voz do teu Senhor, onde Ele está mandando você lançar as redes. O Senhor Jesus disse assim: afastem os barcos, vão para um lugar mais fundo, Pedro, e lance as redes. Quem sabe Pedro já tinha lançado naquele lugar, mas Pedro resolveu acreditar na palavra do Senhor. Trabalhar com bom ânimo significa com uma nova esperança. Esse é o combustível para uma nova atitude, uma nova esperança. Eu vou repetir: o combustível para uma nova atitude não é ter a mesma esperança. O combustível para uma nova atitude é ter uma nova esperança. E a Bíblia diz, queridos, que Cristo em nós é a esperança da glória.
Então não é qualquer esperança. Sabe, é possível saber onde você irá chegar, olhando para os seus hábitos, para os seus amigos, para os seus livros, para as suas escolhas. Tudo isso cria um algoritmo em você, um perfil. E isso define muito bem a sua origem, a sua missão e o seu destino. Essas três palavras mexem muito comigo. A todo momento, nas fases da minha vida, eu sempre analiso essas três coisas, que não são três coisas, são três fundamentos: origem, missão e destino. Eu estou partindo do lugar certo? Eu estou me movendo de forma correta? E eu estou indo para o lugar designado? Tudo o que você for fazer, faça a partir desses três fundamentos: origem, missão e destino. Diga comigo: origem, missão e destino. Se você está pensando em fazer algo novo, leve em consideração isso. Eu vou começar de onde? Eu vou me mover como? E eu vou alcançar o quê? Origem, missão e destino. Amém? Então, uma nova atitude vai te reprogramar. Por quê? Uma nova atitude em Cristo pode superar todas as suas atitudes frustradas. Uma nova atitude em Cristo supera todas as tuas frustrações. Basta crer nisso, e isso tem que gerar uma nova esperança em você. Se eu conseguir em Cristo, então eu vou esquecer todas as minhas tentativas e vou ficar com aquilo que Ele designou para a minha vida. Sabe, uma nova altitude vai criar uma nova altitude para a sua vida. Uma nova atitude vai te levar para um lugar mais alto. Vai te levar para um lugar de mais crescimento, maturidade, avanços e resultados. Porque se tem uma coisa que você pode ter certeza que em Cristo Jesus você vai ter, é resultados. E para te alegrar mais ainda, resultados extraordinários, fora do padrão da ordem. Atitude é o que traz o seu poder para fora, é o que faz o seu potencial se transformar em realizações. Atitude faz com que você saia de um campo teórico e até mesmo de experiências fracassadas para um território de novas conquistas. Eu quero ser bem sucinto, como eu disse, e eu prometo ser, não vou passar de 10h30. Eu quero falar a partir de hoje, porque no próximo domingo a gente vai continuar. Eu quero falar de 3 passos para uma nova atitude, que Deus colocou no meu coração. E eu vou comentar um pouco hoje sobre o primeiro: afirme a sua identidade. O primeiro passo: afirme a sua identidade. O segundo passo: aperfeiçoe os seus dons. E o terceiro passo: manifeste os seus frutos. Eu quero falar ao longo de 2 domingos ou 3, eu não sei quantos domingos vai precisar para essa mensagem. Primeiro, afirme a sua identidade. Amém? Isso é muito importante, queridos. Eu vou te dizer uma coisa que Deus falou ao meu coração. Quando você conhece a sua força, você será capaz de expressar a sua singularidade. Quando você conhece a sua identidade, melhor dizendo, você será capaz de expressar a sua singularidade. Eu vou repetir. Quando você conhece a sua identidade, você será capaz de expressar a sua singularidade. Enquanto você não se conhece, enquanto você não conhece, você conhece quem você nasceu para ser em Cristo Jesus, você não será original, singular. Você será sempre uma cópia do meio, você será sempre, parecido com alguém que não é você. Sua singularidade revelará a sua paixão. Entenda bem isso, eu tenho falado isso com alguns líderes no aconselhamento. Você não pode culpar uma pessoa se ela te colocou
no lugar errado, te definiu de forma errada, se nem você ainda se definiu diante dela. Você não pode culpar teu pai, você não pode culpar tua mãe, teu pastor, teu professor, a sociedade, você não pode culpar ninguém por estar te definindo de forma errada, se você mesmo não se definiu para eles. Se você mesmo não mostrou, sabe, a sua identidade para as pessoas. Porque quem não tem identidade é de todo mundo, é de todo lugar. Pode ser definido de qualquer jeito. Eu escrevi aqui, que quem se apresenta de qualquer forma, merece ser tratado de qualquer jeito. Por isso, construa a sua identidade. Melhor dizendo, descubra a sua identidade. Qual é a sua identidade? É aquilo que você nasceu para ser em Deus. É aquilo que Deus te criou para ser. Com todos os seus defeitos. Com toda essa aparência que talvez não seja o padrão de beleza cultural. Deus te fez assim. Deus te fez baixo. Gordo não, gordo é uma questão de cuidado. Mas a altura. Deus te fez branco, negro, pardo, índio, eu não sei. Essas coisas que não dependem de você. Você herdou algumas características do seu pai, da sua mãe. Existem coisas que você, sabe, se você mudar, você perde a sua essência. Eu sou branco, se eu quiser ficar negro, eu vou perder minha essência. Não sou eu. Mas existem coisas que você pode mudar no seu comportamento, no seu caráter. A sua identidade vai alinhar você ao caráter que você tem que ter. A sua identidade vai colocar você no lugar da sua paixão. Você não vai querer ser ninguém e você não vai querer fazer o que você não nasceu para fazer. Eu entendo isso como algo fundamental para uma nova atitude. Porque alguém pode estar pedindo para você tomar uma nova atitude, mas não é a atitude que você tem que tomar. E esse erro pode estar justamente em você e não nas pessoas. Isso é muito importante, gente. Isso nos tira do vitimismo. Isso é tão importante na igreja, no meio da liderança. Isso é tão importante para nós no casamento, em todas as áreas da nossa vida. Se defina. O que é se definir? É o que eu acabei de dizer aqui. É ter um algoritmo, um perfil. A gente sabe, olhando para o mundo digital, o que é isso. Se você está procurando alguma coisa, você sabe muito bem se direcionar para isso nas redes sociais. Você já sabe quais são os nichos, você já sabe quais são os especialistas, e você não fica perdendo tempo. Quem não tem identidade, não sabe quem é, qual é a sua paixão, fica perdendo tempo. Por isso é importante que essa nova atitude, para ser uma atitude que vai te trazer resultados que você nunca teve, que ela seja pautada em uma segurança da sua identidade, da sua paixão. Eu repito, você não pode culpar ninguém pela forma como eles te definem e pelo que eles te pedem, se você não se definiu diante das pessoas. Crie o seu algoritmo. As pessoas vão saber quem é você, o que você lê, o que você gosta, quando você está disponível, quando não está, qual é a sua especialidade. As pessoas vão saber disso. E elas vão ter que respeitar. Amém? Se você quer saber mais e profundamente sobre isso, lê o livro Convicção. Tem muitas chaves lá sobre identidade, sobre enraizamento, sobre essa fundação. Eu falo lá no livro de um centro inegociável, imutável. Um centro imutável. Os recabitas tinham um centro imutável, porque eles tinham a voz do pai deles, Jonadab. Eles tinham a voz de um pai, de Deus dentro deles, que eles não negociavam. Nós estamos vivendo uma época de relativização, de crise de objetividade. Pessoas não sabem o que quer. Existem pais que estão definindo seus filhos, e muitas das vezes estão errando.
porque estão querendo ver nos seus filhos a projeção daquilo que não viram em si mesmo. Não, é injusto você querer impor aos seus filhos aquilo que você não conseguiu. Descubra aquilo que Deus tem para os seus filhos, aí invista tudo que você puder para ele ser aquilo que Deus fez ele para ser. Assim é um líder, sabe? É muito importante nós entendermos isso, a nossa identidade. A sua identidade irá pressurizar você. Eu gostei dessa palavra, eu li isso num livro. A sua identidade irá pressurizar você, a semelhança de uma cápsula de avião. A tua identidade irá proteger o teu ambiente interno. E em caso de acidente, Deus vai garantir que máscaras de oxigênio vão cair à sua frente. Pressurize-se, crie um ambiente interior, sabe, protegido contra toda influência externa. Isso é ter identidade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente confundindo identidade com um conceito errado de sinceridade. Ah, pastor, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Isso não é sinceridade, isso é ignorância. Porque alguém já disse que ser sincero demais afasta os bons, ser sincero de menos aproxima os maus. Seja sincero de forma equilibrada, fale o que tem que falar, mas na hora certa, na mesa certa, no tempo certo. Porque você pode até ter razão, mas se você falar na hora errada, você pode perdê-la. Sinceridade é uma ferramenta para mostrar para as pessoas que você tem identidade. Não, eu não vou porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, eu tenho um compromisso com uma agenda, eu tenho um compromisso com isso, eu não posso, olha, eu não gosto disso, não é a minha área, eu não fluo nisso, então eu não vou me arriscar nisso aí. Mas tem gente que se arrisca tudo e não avança em nada, porque você não foi feito para tudo, você foi especializado. Diga para alguém, você foi especializado. Deus te fez de uma forma especial para alguma coisa. Olha só o que Jó diz no capítulo 10, versículo 8: com as suas próprias mãos o Senhor me formou, com todo cuidado. Meu Deus, isso aqui é poderoso demais. Essa versão aqui, Jó 10, 8, se você quiser escrever, aí escreve: o Senhor me formou com as suas próprias mãos, com todo cuidado. Será que ele esqueceu do que você vai fazer aqui de melhor na terra? Será que ele esqueceu de colocar isso em você? Não, de maneira nenhuma. Ele colocou, está na sua identidade, está na sua paixão. Só descubra o que é, porque será trágico se você se reencontrar com o Senhor e Ele disser: você não fez nada que eu te pedi, eu coloquei tudo dentro de você, você não descobriu para que eu te fiz, você passou esses anos todos na terra fazendo algo que eu não te mandei. Queridos, para mim, essa vai ser uma das frustrações muito grandes, se eu ouvir de Deus lá no céu. Vai ser frustração demais. Isso nos leva a avaliar a nossa identidade, a nossa paixão. E não são poucos os que descobriram depois que estavam no lugar errado, fazendo a coisa errada, mas ainda deu tempo de ocupar o seu lugar e de ter resultados. Mesmo com todo o prejuízo de demorar, mesmo com todo o prejuízo de não querer ouvir a voz do Senhor, eu só posso dizer uma coisa para você: se você estiver no lugar errado, tendo bons resultados, isso é trágico para você. Isso é enganador. Isso é uma artimanha do inimigo para você não enxergar. Eu estou no lugar errado, tendo bons resultados. Isso com certeza não é o plano original de Deus para a sua vida. Amém? Seu valor será mensurado pela sua singularidade.
Seu valor será mensurado pela sua identidade. É claro que você não vai ser celebrado em todos os lugares, porque você foi especializado para um lugar. Mas nesse lugar que você foi chamado para ocupar, com essa paixão dentro do teu coração, que não te deixa desistir, que faz você ter sempre novas atitudes, você vai ser celebrado. Agora tem gente que quer fazer tudo para ser celebrado em todo lugar. Não vai ser. Porque identidade não diz respeito à popularidade. Quando você descobrir a sua identidade, você vai descobrir que muita gente vai se afastar de você. Porque muita gente não vai se identificar com você. Muita gente não vai fazer a mesma coisa que você faz, por isso vocês não vão conviver muito tempo juntos. Muita gente não vai gostar do que você gosta, por isso vocês não vão estar muito tempo juntos. Então, quando você se definir, você vai definir os seus relacionamentos. Você vai definir os seus lugares. Você vai definir suas prioridades. Você vai definir a sua agenda, seus livros, suas músicas. Você vai definir. E as pessoas vão ter que te respeitar, porque elas sabem que você está fazendo o que nasceu para fazer. Libere a sua unção, encontrando a sua identidade. Não há como liberar a unção sem identidade. Libere a sua unção, encontrando a sua identidade. Sabe, a singularidade é como uma loja de roupas, a ausência de singularidade, melhor dizendo, é como uma loja de roupas promocionais. Você encontrará peças baratas, repetidas, mas sem muito valor. Você vai encontrar muita gente vestindo uma roupa parecida com a sua. Muita gente sendo cópia das outras. Sem singularidade, você será um número, uma estatística, mais um na massa. Um povão. As pessoas não vão te ver como alguém relevante. Mas singularidade é como uma loja de grife. As peças são caras, elas são únicas, e você com certeza não vai encontrá-las andando pela rua repetidas com as suas. Decida, você quer ser mais um na multidão? Ou você de fato quer ser quem você nasceu para ser? Eu estou aqui para falar que esse primeiro passo, ele vai tonificar os músculos da sua fé e da sua esperança, para você ter uma nova atitude. Sabe, Pedro declarou, e aqui eu já quero chamar o Ministério de Louvor, Pedro declarou com muita sabedoria, com muita claridade: Senhor, nós passamos a noite inteira, mas sob a Tua palavra, nós vamos lançar as redes. Sabe por quê? Porque Pedro sabia quem Jesus era. Jesus tinha identidade, e quem tem identidade tem uma voz de autoridade. Se tivesse sido um outro pescador qualquer, e dissesse assim para Pedro: Pedro, vamos tentar mais. Vou nada, meu amigo, passei a noite toda. Tu é louco, estou cansado. Vou me virar para outra coisa aí, para levar comida para casa. Vou passar ali na feira, vou ver se tem alguma coisa para levar para casa. Não. Pedro ouviu isso de alguém que tinha identidade, singularidade, originalidade e, acima de tudo isso, autoridade. E Pedro não ouviu isso só uma vez. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro também disse: Senhor, me manda, Senhor. Se ele já tinha ouvido Jesus falar isso aqui, olha, pode lançar as redes. Ele teve resultado extraordinário. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, manda aquela palavra de novo. Se o Senhor mandar a palavra, eu me arrisco a andar sobre as águas. Pois vem, Pedro. Você sempre vai confiar numa voz de autoridade. Porque essa voz tem uma palavra que vai pavimentar a sua próxima tentativa, a sua nova atitude. Essa palavra tem autoridade suficiente